Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de análise. Hoje o papo é sobre algo bem comum, né? O número que a gente vê na balança. Vamos tentar desmistificar um pouco isso, sabe? Usando como base um material ótimo, uma aula sobre avaliação antropométrica do professor mestre Bernardo Bernardi. Porque assim, a gente sobe na balança, vê aquele número, parece simples, né? Medir o peso. Mas o que forma esse peso? É aí que a coisa fica mais, digamos, complexa. E a ideia é entender esses pedacinhos. Ok? Vamos lá. Exato. E é bom já alinhar uma coisa, né? No dia a dia a gente fala peso para massa em quilos que a balança mostra. Mas tecnicamente, como o material até lembra, massa é a quantidade de matéria. Peso é a força da gravidade. Só que para nossa conversa aqui, o foco é na composição dessa massa corporal mesmo, o que está ali na balança. Perfeito. E tem uma imagem no material do professor Bernardi que ajuda muito a visualizar isso. O peso total que a balança marca é, na verdade, uma soma de várias coisas, certo? Quais são elas? Isso. Pensando de forma simples, a gente pode dividir em grandes componentes. Tem a água, que é uma parte bem grande. Tem as proteínas, que estão principalmente nos músculos, lipídios, que é a gordura corporal, e os minerais que a gente encontra mais concentrados nos ossos, né, na massa óssea. O material também agrupa isso de um jeito interessante. Massa gorda, que é o tecido adiposo em si, e a massa magra. E aí na massa magra entra todo o resto. Músculo, osso, órgãos e boa parte da água do corpo também. Entendi. Então, massa gorda de um lado e o resto é massa magra. Ok. E desses componentes todos, parece que um deles é o campeão em fazer o peso variar rápido na balança. A água. Por que a água causa essa flutuação tão grande assim de um dia para o outro às vezes? É porque o nosso balanço hídrico, a quantidade de água no corpo, é muito dinâmico, muda fácil. Pequenas mudanças na hidratação já aparecem no peso total quase na hora. Se a pessoa está desidratada, o peso cai um pouco. Mas o interessante também é o que faz o corpo reter mais água. O sódio, por exemplo, do sal de cozinha. A gente come mais sal, retém mais líquido. E tem outro fator que muita gente não liga direto com a água: o carboidrato. Carboidrato? Como assim carboidrato mexendo com a água do corpo? É que o corpo guarda carboidrato principalmente nos músculos e no fígado, numa forma chamada glicogênio. E o interessante é que para cada grama de glicogênio que o corpo armazena, ele precisa guardar junto, tipo umas 3 ou 4 gramas de água. Então imagina, se alguém come bem mais carboidrato depois de um tempo comendo pouco, o peso na balança pode subir rápido, mas essa subida rápida é, na maioria, água que está sendo armazenada junto com esse glicogênio extra, não é gordura chegando de repente. Faz todo sentido. E o contrário também vale, né? Dietas com muito pouco carboidrato podem dar aquela perda de peso bem rápida no comecinho. Muito disso é o glicogênio sendo usado e a água indo embora junto. Nossa, isso explica muita coisa. Aquela sensação de inchaço depois de comer mais carbo ou mais salgado. Ou aquela perda de peso mágica no início de certas dietas. Então, é flutuação de água, principalmente. Exatamente. E em situações de saúde mais complicadas, essa retenção de água pode ser bem maior. O material do professor Bernardi até cita exemplos como o edema, que é o inchaço, né? Ou a ciste, que é líquido na barriga. Ou mesmo problemas no rim, no coração. Nesses casos, a retenção é significativa. Às vezes é preciso até calcular o peso seco da pessoa, descontando esse excesso de água, para poder avaliar o estado nutricional direito. E os exemplos que o material traz são bem fortes para mostrar isso. Fala que um inchaço leve, ali só no tornozelo, já pode ser tipo 1 quilo de água a mais. Agora, um edema generalizado, que chamam de anasarca, pode ser de 10 a 12 quilos extras. É impressionante. Sim, e a ciste, aquele líquido no abdômen, se for grave, pode significar que até 14 quilos do peso na balança são só desse líquido acumulado. O que é fascinante é notar como só esse componente, a água, varia tanto e tão rápido por causa da dieta, da hidratação. Pois é, e isso contrasta bastante com os outros componentes grandes, né? Músculo e gordura. Para mudar músculo ou gordura, a história é outra. É um processo bem mais demorado, certo? Não é de um dia para o outro. Com certeza. Perder ou ganhar gordura de verdade, de forma que faça diferença, exige um balanço de energia.
Para perder, precisa gastar mais calorias do que come por um bom tempo, semanas, meses. Para ganhar, o contrário. Não é uma refeição que faz isso. E ganhar massa muscular, mesma coisa. Precisa de treino, precisa de proteína e energia na dieta e, claro, tempo. São mudanças estruturais. Entendi. Então, para amarrar a ideia, o número da balança é essa soma toda: água, músculo, gordura, minerais. E a água é a grande culpada, digamos assim, por aquelas variações rápidas de curto prazo que às vezes deixam a gente confuso. Influenciada pela hidratação, pelo sal e até pelo carboidrato que a gente come, por causa do glicogênio. Perfeito. É isso. E entender isso ajuda muito a não pirar com a balança no dia a dia, né? Aquele meio quilo, 1 quilo que some ou aparece de repente, quase sempre é só água. Não é que você ganhou ou perdeu gordura ou músculo da noite para o dia. É um lembrete para a gente ter um pouco mais de paciência e olhar a tendência, não só o número do dia. Exato. E aí fica a reflexão, né? Se a balança comum pega tanto essa variação rápida da água, que pode até esconder o que está acontecendo de verdade com a gordura e o músculo no longo prazo, será que só ela é a melhor forma de acompanhar nosso progresso, pensando em saúde, em composição corporal? Talvez a gente precise de outras ferramentas, olhar além do peso total. Fica aí a pergunta para a gente